Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus nesta noite. Nosso tema, vivendo o primeiro amor. Durante todo este mês de dezembro, que começa amanhã, conforme o Lucas estava dizendo, nós vamos tratar deste tema. Eu conversava com ele há alguns dias já, enquanto ele me explicava qual seria o novo tema e me convidava para estar hoje. Dizia para ele que seria necessário falar todos os cultos, e talvez a gente não esgotaria esse tema, mesmo falando em todos os dias da campanha. Porque é um assunto importante, é um assunto atual. Vivendo o primeiro amor. O Lucas leu nesta noite Apocalipse 2 e 4, que é a base do tema da campanha, que diz: tenho contra ti, porém, que deixaste o teu primeiro amor. Enquanto eu estava em casa pensando nesse tema e escrevendo algo, fazendo lá o meu rascunho para depois passar limpo, para não fugir as ideias, né? Assim, vou anotar para falar com a igreja. Eu estava pensando em algo que é óbvio, mas às vezes a gente lê e não nos chama atenção. Por que a Bíblia chama de primeiro amor, você sabe? É algo bem óbvio. A gente nunca ora assim, vou orar ao meu primeiro Deus. Sabe por que a gente não diz que vai orar ao primeiro Deus? Porque não tem outro. A gente ora ao único Deus. A Bíblia chama de primeiro amor simplesmente porque tem outro. Ou porque o amor tem outros estágios. Então tem o primeiro amor. E é o que eu quero falar nesta noite. Eu separei alguns aqui que está aí dentro do Apocalipse. O primeiro amor é aquele amor forte. É aquele amor quente. Eu vou dizer quente porque o amor depois vai ficar frio. Então, o primeiro amor é o amor forte. É aquele que nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 19. Quando o Senhor fala para aquela igreja, a igreja de... Deixa eu ver aqui, é Tiatira, né? Deus fala para a igreja e diz: eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então, este é o primeiro amor. É aquele amor forte. É um amor que se dedica. É um amor que cada dia faz mais e mais. Se existe esse primeiro amor, tem o segundo, que é o amor intermediário, que é o amor da igreja que está ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15. Deem uma olhadinha comigo ali. Esse é para a igreja de Laodiceia. O Senhor está revelando para João e dizendo: eu conheço as tuas obras, que tu não és frio nem quente. Este é um amor morno. É um amor que não é nem quente nem frio. É o segundo estágio. Tem o terceiro amor, que é o amor fraco, que é o frio, que está lá em Mateus 24 e 12, onde Jesus disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos o primeiro amor, que é quente. O amor morno, que é quando está entre o frio e o quente. E esse é o pior dos três, porque Jesus vai dizer lá, quem deras foras frio ou quente. E tem o amor frio, que é quando se multiplica a iniquidade. E nesses dias que a gente está vivendo, é tanta coisa errada acontecendo. É tanta ingratidão, é tanta coisa que o amor de muitos está esfriando. E aí o Senhor disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu coloquei aqui ainda um quarto amor, não se preocupe que eu vou parar por aqui, que diz assim, o amor apagado. O amor, a Bíblia diz em Coríntios, que ele nunca acaba. E eu coloquei essa referência aqui de amor apagado, porque é assim, lá na 1 de João, é um livro um pouquinho antes do Apocalipse, no verso 2, capítulo 2, verso 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é assim, o amor nunca acaba, mas ele pode ser substituído. Quando eu abandono o meu primeiro amor, que é por Deus, e me volto para o mundo, o amor de Deus já não está mais em mim, mas está o amor ao mundo. O Senhor falou que eu não posso servir a dois senhores, ou eu sirvo a Deus de todo o meu coração, ou eu sirvo ao dinheiro, ou eu sirvo às riquezas. Existem muitos amores. Existe o amor próprio,
Vocês já devem ter ouvido falar, as professoras principalmente falam nas escolas, sobre Narciso, né? Narciso é uma lenda que diz que há muito tempo atrás um homem olhava o seu reflexo na água e ele achava tão lindo aquele reflexo que ele acabou se atirando na água e morrendo porque ele se apaixonou por ele mesmo. Esse é um verdadeiro narcisismo. A pessoa se acha tão linda que se apaixona por ela mesma. Esse é o amor próprio. É o egoísmo que a gente chama. Então, existe o amor ao mundo que o Senhor falou, existe o amor ao dinheiro, existe amor às coisas do mundo, existe tudo isso. Mas o nosso tema, e é onde eu quero me prender nesta noite, fala sobre o primeiro amor. O primeiro amor qual é? É aquele que está em Deuteronômio 6 e 5. Esse mandamento, lá de Deuteronômio, ele é repetido por Jesus lá no Novo Testamento, quando alguém pergunta para ele assim, Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. Quem conseguir cumprir este mandamento, e um outro que vem logo em seguida, que Jesus citou, e ao teu próximo como a ti mesmo, não precisa se preocupar com mais nada. Guarda toda a lei, cumpre a Escritura, está com a vida eterna garantida. Só porque Jesus não disse que isso seria fácil. No princípio da fé, nós amamos a Deus. Eu lembro dos primeiros dias da minha trajetória aqui na igreja. Eu lembro que aos 16 anos de idade eu vim aqui na frente e aceitei Jesus. Meu Deus, nós buscávamos nos envolver com tudo que nos aproximava de Deus. Era oração, era leitura bíblica, era culto, vigília, jejum, escola bíblica dominical, nós não perdíamos nada. Eu lembro que eu entrei por esse caminho. E quanto mais eu podia, mais eu buscava. Quanto mais eu podia, mais eu buscava. Eu estou falando porque essa mensagem fala primeiro comigo. Fala do primeiro amor. E não tem nada mais forte do que o amor do crente por Deus, do que aquele amor dos primeiros dias. Por isso que a gente cantou nesta noite, quero voltar ao início de tudo. Quero rever os meus conceitos. Uma das minhas preocupações, principalmente para nós aqui, sabe qual tem sido? É que os dias vão passando, eu estou olhando para eles porque, principalmente os obreiros, a gente acaba entrando por esse caminho. É que a gente vai se envolvendo tanto com a obra, tanto com as coisas, tanto, que a gente entra na síndrome da igreja atual. Eu apelidei assim. E qual é? É que a gente está com as duas mãos cheias e um coração talvez vazio. Eu não estou dizendo que nós estamos, mas a gente precisa pensar no seguinte, a gente quer fazer tanto para Deus, tanto, todos nós, que a gente quer se envolver com tudo, porque eu disse aqui que a gente queria estar em todas, né? Mas o Senhor nos deu sabedoria, e a gente precisa ponderar, amar a Deus com entendimento, cuidar para ter um coração cheio de Deus e do seu amor, e também as mãos ocupadas, porque também não é para ter um coração cheio e as mãos vazias, não é isso. O que não pode ter é as mãos cheias e um coração vazio. A gente precisa ter um coração cheio de Deus, e as mãos ocupadas com a obra dele. Para cada um de nós, o Senhor deu pelo menos algum talento. Alguma coisa Ele te deu. Irmão, eu tenho certeza que se você não toca, e não canta, ou não prega, você faz alguma coisa muito melhor do que eu. Porque algo Deus te deu. Porque quando a gente olha para o corpo, há muitos membros. E cada um Deus capacitou para uma obra. Onde eu não vou, você vai. Onde você não vai, eu vou. Onde nós não vamos, vai o nosso irmão. E assim a igreja é fortalecida. Eu estava pensando que o primeiro amor, quando a gente se converte, e depois o Lucas vai estar falando alguns propósitos que ele fez, é a melhor fase da nossa vida. Não tem nada melhor. É uma fase que nós olhamos para Jesus, que nós vemos a beleza dele, nós vemos a sua bondade, nós vemos o seu amor. Nessa fase a gente não vê defeito em ninguém. A gente não vê defeito na igreja, a gente não vê defeito no pastor, a gente não vê defeito no evangelista, a gente não vê defeito no irmão. A gente olha para Jesus e não enxerga mais nada. Tudo é belo, tudo é formoso. E a Bíblia nos manda mesmo olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. E nesse comecinho, o nosso alvo é o céu, a gente anda assim meio de cabeça erguida e não dá muito para ver os outros defeitos, porque a gente vive olhando para o céu e pensando, quando será o dia que eu vou me encontrar com esse, que de repente agora eu conheci. Eu lembro que aos 16 anos eu ouvi a palavra diferente, porque eu estava acostumado já com alguma coisa, mas aquilo encheu o coração, e aquele lugar que todo ser humano tem, que precisa ser preenchido, foi ocupado naquele dia. Eu assim, meu Deus,
Que coisa boa. Que alegria. Que coisa maravilhosa, o primeiro amor. Que coisa mais nos encheu. Eu me senti pleno a partir dali. E a partir dali se tornou mais fácil. A vida passou a ter um sentido diferente. Que maravilha o primeiro amor. Quando a gente tem aquele desejo de aprender tudo sobre Deus. Enfim, queremos saber todas as coisas sobre Ele. Cumpre-se em nós, nessa fase, a palavra de Paulo, que ele registrou lá em Romanos, que diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, nessa fase não tem nada. Não tem tribulação, não tem angústia, não tem perseguição, não tem fome, não tem nudez, não tem perigo, não tem espada, não tem nada. E Paulo vai continuar o texto dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, não tem nada que nos separa de Deus na fase do... Quando o amor está quente em nós, quando o primeiro amor arde em nossos corações, nada nos atrapalha de servir a Deus, absolutamente nada. Por que eu estou falando tudo isso? É que eu quero levar vocês a pensar comigo. E o meu jeito de falar é assim, bem simples, que é para ficar fácil de entender. Amém? No primeiro amor, nós queremos ver o crescimento do reino. Vocês lembram? No começo? A gente quer ver o reino crescer. A gente quer que todos os amigos e parentes se convertam. A gente quer que todo mundo aceite Jesus para experimentar aquilo que nós estamos experimentando. A gente quer sair falando para todo mundo que Deus é bom. Fica até meio chato no começo. Não dá tempo de alguém chegar perto da gente. Irmão, Jesus é bom. Qualquer assunto termina em Jesus é bom. Qualquer coisa, se a pessoa olhar para ti, tu diz, Jesus é bom. Por quê? Porque eu lembro que nos primeiros dias, eu acho que alguém até pensou que eu tinha ficado louco. Porque eu só cantava e falava sozinho. Olha, quem olhava pensava assim, esse moço enlouqueceu. Acho que ele vive falando sozinho, mas aquilo era tão tremendo. Aquela experiência do primeiro amor era tão boa, que foi a melhor coisa que eu pude ter na minha vida, o encontro com Jesus Cristo. E eu queria dividir aquilo com todo mundo. Eu queria não, né? A gente dividia mesmo. Dividia. Nessa fase do primeiro amor, tudo nós fazíamos com alegria. Nós contribuímos com os dízimos, nós contribuímos para a missão, nós queríamos ajudar os irmãos nas necessidades. Por quê? Porque a gente queria alcançar o máximo possível. Então eu sabia que se eu não posso atravessar o oceano, se eu não posso ir lá, se eu não tenho condições, mas eu queria de alguma maneira ajudar. E aqui eu não estou falando de valor, tá? Eu não estou falando de valor. Eu estou falando aqui, você lembra da viúva? Eu sempre cito aqui. Ela deu 2 moedinhas. E o Senhor considerou que ela deu a melhor oferta. Ela deu, humanamente, o menor valor, mas diante de Deus, o maior. Porque o que importa para Deus é o nosso coração como ofertante, é como nós estamos fazendo as coisas para Ele. Então, assim, irmão, não espera ficar rico para fazer alguma coisa. Faça enquanto você é pobre. Aí Deus vai ver que você é fiel no pouco, Ele poderá te colocar sobre muito. Amém? Nessa fase nós visitávamos os não crentes para pregar. A gente ia na casa dos não crentes, dos amigos, e convidava, e vamos, e vai. Nós não podia, era uma pequena oportunidade, nós visitávamos para pregar. Nesta fase também, a gente visitava os mais velhos para aprender. Eu lembro que nos primeiros dias de fé, eu vinha na igreja, eu me ajoelhava do lado dos irmãos que tinham mais tempo de fé, eu nem orava, eu só ouvia eles e dizia, verdade, aleluia, para aprender a orar. Os irmãos tinham uma oração tão bonita que não dava nem vontade de orar, dava vontade de ouvir e pegar carona, né? O irmão dizia, Senhor, isto, e a gente, aleluia, amém, também, Senhor. Me dá sabedoria, e nós só dizíamos, amém, Senhor, para mim também. O irmão dizia, abençoa o meu caminho, nós dizíamos, o meu também. Era uma bênção. E tinha uns irmãos abençoados que oravam tão bonito, eu não sei, na época, eu não sei se, é como eu disse, era o primeiro amor. Os irmãos oravam tão bem que só a oração deles, se acabasse o culto, nós já ia embora cheio. Feliz, porque nós tínhamos certeza de uma coisa, Deus estava nos ouvindo. Deus estava nos vendo. Deus sabia que nós o amávamos com aquele primeiro amor, com todo aquele fervor. No começo, a gente também visitava os enfermos, em suas necessidades, para ajudá-los, para orar por eles e com eles. No começo, a gente fazia muito isso. No começo, a gente visitava os hospitais,
os asilos. Eu estou falando do primeiro amor. Os presídios. Quando eu falo hospitais, asilos e presídios, eu entendo aqui o seguinte, como eu disse antes, cada um de nós é um membro do corpo. Tem pessoas que preferem ir no asilo. Outros preferem ir no hospital. Outros preferem ir nos presídios. Amém. Porque, se assim for, todos os lugares serão visitados. E olha, irmão, se tem uma coisa que vai ter surpresa no céu, são essas visitas. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer assim, ó, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive enfermo e tu visitaste. Eu estive preso e tu foste me visitar. Eu estive, enfim, e tu me supriste nas minhas necessidades. E a Bíblia diz literalmente, e os santos vão dizer para o Senhor, quando que nós fizemos isso? Aí ele vai dizer assim, ó, lembra do teu primeiro amor? Quando tu visitava os hospitais, o asilo, quando tu ias ao presídio, quando tu não medias esforços para visitar os irmãos na necessidade, quando tu fazias isso, era a mim que tu estavas fazendo. Então isso tem recompensa. Meus irmãos, e se tem alguém que não pode mentir, é Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel. E ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Porque Ele não pode mentir. Ele é Deus, mentiroso é o diabo. O Senhor não é. O Senhor é o Pai. Ele disse o que em João 14,6? Eu sou a verdade. E nele não há sombra alguma. Como eu disse antes, no começo a gente cantava o tempo todo. Olha, e independia da nossa situação financeira, independia da condição, independia das circunstâncias. Sabe qual era o nosso segredo na época? Eu lembro do meu, era bem simples. Era uma tempestade ao redor, tudo quebrando. A gente fechava o olho, não via nada e louvava a Deus. Nada te atrapalhava. Alguém diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Não sei se isso é verdade. Mas na época, quando tudo parecia a tempestade, a gente fechava os olhos e dizia, Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O céu pode estar em trevas na minha frente, mas eu sei que basta uma palavra tua e a tempestade se acalma. Amém? Eu vou continuar aqui porque eu pedi para o Lucas para falar antes e depois ele fazia a parte dele, porque senão ele falava tudo e não tinha mais o que falar, né? Então hoje eu fui esperto. No começo a gente convidava todo mundo para vir na igreja. Todo mundo. Vamos na igreja. Jesus te ama. A gente fazia um comercial, né? Ah, lá tem um hino bonito, tem uma irmã que canta bem, tem uma irmã que canta bem, tem a orquestra que toca, tem um pastor que prega bem, tem outro irmão que fala fácil de entender. Tem uns lá que falam tão fácil que, igual eu, assim, né? Tão fácil que não tem como não entender. Isso é bom, porque daí você vai embora pensando no que eu falei, e amanhã o Espírito de Deus ainda traz ao teu coração, e depois, e fica bem simples de entender. Que bom, né? No começo, eu estava lembrando que nós tínhamos muito cuidado. Preste atenção nessa parte. Eu lembro dos meus primeiros dias de crente. Eu era um moço não crente, e eu vim aqui e aceitei Jesus no domingo. Na segunda-feira, qual era a minha preocupação? Eu cuidava com o que eu falava, para não falar besteira. Eu lembro disso. Eu cuidava com o que eu andava vendo, para não ver besteira. A Bíblia diz, não porás coisas imundas diante dos teus olhos. Eu lembro que eu cuidava com o que eu andava pensando. Agora, os meus pensamentos precisavam estar nas coisas do alto, que nós devemos pensar naquilo que é de cima. Eu lembro que, desde lá, eu tomava cuidado com os meus negócios, para honrar com a palavra. Então, o primeiro amor fez todas essas coisas lá no comecinho da vida. E que fase importante foi essa fase do primeiro amor. E que fase bela. E o amor, ele pode ser acrescido, conforme eu li, foi o primeiro versículo que eu li. Eu conheço, Apocalipse 2,19. Eu conheço as tuas obras, e o teu serviço, e o teu amor, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, eu não quero falar muito nesta noite, porque hoje é só o primeiro culto da campanha. Nós ainda vamos ter o mês de dezembro todinho para falar sobre esse assunto. Não vai ser eu, vão ser outros pregadores, mas nós vamos passar o dezembro todo falando aqui. E eu queria encerrar fazendo minhas palavras de Paulo, quando ele foi falar lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, ele diz assim, ó,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diferente daqueles pregadores que costumam dizer, olha para o teu irmão e diz a vitória é tua. Não, eu quero dizer para você o seguinte, olha para ti mesmo hoje. Olha para o teu interior e pensa assim, aonde que eu estou? Em que estágio, em que fase está o meu amor? O meu amor está no primeiro? Está quente, queima no meu coração, eu estou naquele começo? Amém. Continua firme. Procura aumentar essa chama no teu coração. Se o teu amor estiver morno, meu irmão, vem à frente, procura acender a chama de novo. Se estiver frio ou apagado, amado, a campanha é para isso, é para nós reacendermos. O título da nossa campanha é Vivendo o Primeiro Amor. Eu sempre digo, essas palavras são minhas, não são bíblicas, tá? Eu vou dizer algo aqui que eu vou dizer que é besteira. Se houve um tempo da gente estar apagado, foi ontem. Por quê? Porque hoje nós estamos mais perto da vinda do Senhor do que no princípio quando nós aceitamos a fé. Hoje Ele precisa nos encontrar firmes, porque Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Ontem eu posso garantir para vocês que Ele não voltou. Grandes coisas, né? Todo mundo sabe que Ele não voltou. Mas ontem eu tenho certeza que Ele não voltou. Agora hoje, Ele pode vir nesta noite. Ele pode vir amanhã. E sabe quem é que vai subir? Quem estiver no primeiro amor. O morno, ele disse, vomitar-te-ei da minha boca. O frio não vai com ele. É preciso estar vivendo o primeiro amor. E eu quero agora voltar para o Lucas. Eu vou falar só até aqui. Posso orar? Então vamos orar. Já foi orado nessa noite. E a oração do Lucas com certeza valeu. Tá? Vamos ficar de pé. Mas eu queria orar novamente. E se alguém, após ouvir essas palavras simples, após lembrar comigo, isso que é o nosso dia a dia, após fazer um exame, eu sei que foi bem rápido, mas o Espírito de Deus vai ficar aí contigo no teu coração e vai fazer você pensar no que eu falei. Se alguém quiser vir à frente, nós vamos orar novamente, dizendo o quê? Senhor, acende em nós o primeiro amor. Nós queremos amanhã ser melhores do que hoje. Nós não temos tempo para brincar. Sabe por quê? A qualquer momento o Senhor vai nos promover. Como é que Ele promove? Nós estamos aqui no corpo mortal, Ele vai nos promover para um corpo imortal. A qualquer momento Ele vai nos chamar para a vida eterna e vai nos dar um lugarzinho lá nas mansões celestiais. A qualquer momento vai tocar a última trombeta. Enquanto nós estivermos aqui, se nós tivermos acesa a chama no nosso coração, nós vamos viver felizes e melhores. Porque, irmão, quer ver um crente animado? É um crente que tem fé. Tudo está ruim, mas ele diz, vai melhorar. Por quê? Porque ele crê em Deus. Porque ele sabe que uma palavra do Senhor, apenas uma, a palavra, eu uso dizer que a palavra é fiat lux. Não, fiat. Fiat não do carro, fiat do latim que significa faça-se. Fiat. Se Deus disser faça-se, cumpra-se, aquilo que você pede acontece. Porque Deus tem poder para, com uma única palavra, mudar a tua situação. Deus pode abrir porta, Deus pode fechar. Para alguns Ele abre, para outros Ele pode fechar. Deus pode avivar, Deus pode restituir, Deus pode restaurar. Mas o que eu quero que Ele faça nessa noite? Eu quero que Ele acenda o primeiro amor. É isso, o propósito nesta noite é esse. Vamos orar a Deus. Tem aqui uma irmã, vou orar por ela. Vamos lá? Senhor, após falar tão simples nesta noite, tão fácil de entender, o desejo do meu coração qual é? É que o Senhor acenda em nós a chama do primeiro amor. Que amanhã nós possamos estar melhores do que hoje, Senhor. E que no sábado melhores do que amanhã e assim sucessivamente. Que nós possamos voltar ao primeiro amor e vivê-lo. Por quê, Senhor? Porque Tu estás mais perto hoje do que ontem. Eu sei que a qualquer momento vai se romper os céus e o Senhor vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Possui o reino que vos está guardado, preparado desde a fundação do mundo. Renova as nossas forças, Senhor. Perdoa as nossas faltas, porque tantas vezes nós falhamos contra Ti.
Às vezes nós trocamos o Senhor por qualquer coisa. Trocamos o Senhor por um momento na frente da TV, um momento na frente do computador. Nós trocamos o Senhor tão facilmente. Ajuda-nos a administrar o nosso tempo melhor, que a gente possa voltar a visitar, que a gente possa visitar, Senhor, ao primeiro estágio do amor, quando tudo era tão fácil, era tão natural, como disse aquela irmã aqui, as coisas aconteciam naturalmente, porque quando nós estamos, Senhor, cheios da Tua presença, naturalmente nós agimos como filhos do Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Cumpre o desejo da Tua igreja. Nesta campanha, Senhor, faz milagres, e o maior milagre, Senhor, para mim, é reacender a chama em nossos corações e nos dar uma vida alegre na Tua presença, porque todas as outras coisas, Senhor, são importantes, mas não tanto quanto a Tua presença em nós, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este tema, Senhor, por este momento poder meditar um pouco mais. Eu quero te pedir, Senhor, eu fecho aqui as minhas palavras, mas que o Teu Espírito trabalhe no coração dos irmãos, lá em casa, no trabalho, aonde estiverem, dizendo a eles e a mim também: volta para o Teu primeiro amor. Amém.